Confusão e interesses. Muitos são os interesses próprios e por conta deles tem gente que arruma todo tipo de confusão. Arrumam brigas, dissensões, inimizades, conflitos, divisões, problemas religiosos e até mesmo grandes guerras. E tem pessoas que são muito influenciadoras, muito dominadoras e por conta de seus interesses próprios e escusos e malignos, elas fazem questão de dividirem, de provocarem confusão para ver o que vão ganhar, o que podem ganhar, seja dinheiro, poder, influência e até domínio político. Misericórdia, temos que tomar muito cuidado com gente assim, pois eles incitam problemas e usam aqueles que pensam menos, aqueles que não têm discernimento e que caem em qualquer falácia sem refletir e pensar. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar de um homem chamado Demétrio, que por conta de seus interesses arrumou uma grande confusão que atrapalhou os caminhos dos apóstolos e quase gerou morte e um grande conflito religioso. Com isso, nós podemos aprender a perceber pessoas assim e não cairmos em suas falácias, e devemos aprender mais ainda a não usarmos a nossa influência e nossos interesses para fomentar ou aumentar o nosso poder de político ou de ganho de dinheiro. Vamos lá então, bom dia irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui. Vamos a mais uma devocional, a devocional sobre os personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de um complicado chamado Demétrio e o tema será confusão e interesse. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 24 a 26. Leiam comigo a palavra. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Irmãos e irmãs, essa situação aconteceu na cidade de Éfeso, onde Paulo e sua equipe de missionários estavam pregando o evangelho e muitas pessoas estavam aceitando a Cristo e deixando de praticar as maldades, deixando de praticar as coisas pagãs, principalmente a idolatria. O Espírito Santo estava transformando seus corações e assim então eles abandonavam todas essas práticas pagãs. Em Éfeso havia uma adoração muito forte a uma imagem de escultura de uma deusa chamada Diana. Ali havia um templo e muitos ganhavam rios de dinheiro vendendo peças de prata e de ouro referentes a essa deusa e ao templo, que eram fabricados todos ali pelos ourives. E as pessoas estavam se convertendo agora pela palavra, pela pregação do evangelho, e estavam abandonando essa prática da idolatria. Por isso, esses homens estavam tomando prejuízos. Foi aí que surgiu esse personagem chamado Demétrio, que incitou a todos para irem contra o apóstolo Paulo e a sua equipe, pois estavam pregando contra deuses feitos pelas mãos humanas, dizendo que eles não existiam, que eram apenas imagens de esculturas, o que estava certo de acordo com a palavra do Senhor, de acordo principalmente com Êxodo, capítulo 20, no versículo 1, onde Deus nos impede de construir imagens de escultura feitas pelas mãos do homem, principalmente adorá-las e prostrar a elas e prestar culto a elas. Leia lá Êxodo 20, capítulo 20, versículos 1 e 2. Os ourives, então, e mais outras pessoas resolveram seguir a esse homem chamado Demétrio e preparar uma grande confusão num certo teatro ali na cidade. Estavam com sangue nos olhos e se Paulo não fosse alertado para não comparecer naquele lugar, ele estaria passando por sérios problemas, talvez teria até morrido, como alguns discípulos estavam sofrendo essas perseguições ali naquele teatro. A confusão foi dirimida, foi acalmada por um judeu chamado Alexandre e pelo escrivão da cidade, que com autoridade dispersou a multidão naquela assembleia maligna. Eu quero meditar
e refletir com vocês sobre a atitude desse homem chamado Demétrio. Ele, com seu poder de persuasão e com muito interesse financeiro, conseguiu influenciar seus companheiros a uma verdadeira guerra. Eles estavam prontos para apedrejar e até matar outras pessoas. Foram motivados principalmente pela causa financeira. E infelizmente, nós temos visto muito isso hoje em dia, não é verdade, irmãos? Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que incitamos as pessoas a pensarem, pois apenas com uma palavra ou com uma opinião nós podemos criar verdadeiras confusões e até mesmo uma guerra. Eu não sei você, mas eu já vi muitas situações terríveis acontecerem por conta de uma fofoca, de uma intriga, de uma palavra mal falada, situações que levaram até mesmo à morte e dentro da própria família. Misericórdia, né, irmãos? Nós precisamos então vigiar os nossos sentimentos. Não podemos criar problemas por conta de nossos interesses, querendo ganhar algum benefício. Não podemos ficar criando situações por conta de desejos de poder ou com medo de prejuízos financeiros ou querendo lucrar com essas situações que a gente está criando. Não pense você que isso só acontece lá nos corredores políticos, não. Isso acontece no nosso trabalho, dentro da nossa casa, entre os familiares e até mesmo dentro das igrejas. Misericórdia. Sempre vai haver conflito de interesses e o amor ao dinheiro e ao poder sempre estará na cabeça do assunto. A direção aqui nessa devocional é para não arrumarmos confusão com nossas palavras por conta de nossos interesses. Pense bem antes de falar, pense bem antes de dar ouvidos a alguém que nitidamente está querendo uma guerra ou provocar inimizades e se beneficiar disso. Seja simples, ainda que você possa tomar prejuízos. Deixe a verdade prevalecer. Não queira ser mais justo e mais inteligente do que Deus. Amém? Ele sabe de tudo e Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar e que Deus nos livre de, pelos interesses próprios, a gente arrumar guerra e confusão e não cairmos nas falácias daqueles que querem tais coisas. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, aprendemos aqui hoje, ó Deus, que temos que tomar muito cuidado com o nosso orgulho, com as nossas vaidades, porque muitas vezes, em nome deles, ó Pai, nós queremos criar confusões, nós queremos, Deus, criar situações para termos benefícios próprios, ó Deus. Incitamos pessoas, criamos guerras, arrumamos estratégias para derrubar, para passar por cima. Tenha misericórdia, Pai. Isso não é atitude de um cristão, isso não é atitude de um homem, de uma mulher de Deus. Nós devemos ser pessoas simples, que entregam sim a justiça e o poder somente ao Senhor, meu Pai. Se caso o Senhor nos der alguma coisa, tem que ser vinda do Senhor, não pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios interesses, pelos nossos jeitinhos e maneiras de arrumarmos, ó Deus, poder e influência, ó Deus, não, em nome de Jesus, nós queremos a simplicidade do Senhor, ainda que tenhamos inteligência, sabedoria, Pai, nos ajude, Deus, a termos, ó Deus, a alegria no coração de não amar ao dinheiro, de não amar ao poder político, aos interesses nossos próprios, Pai. Em nome de Jesus também não nos deixe, Pai, cair na tentação de ouvir pessoas que são maldosas e malignas e muitas vezes nos incitam a problemas, nos incitam a tomar partidos, ó Deus, a criar divisões, a criar dissoluções, confusões e até mesmo verdadeiras guerras. Em nome de Jesus nós oramos nessa manhã, Pai, para a glória do Seu nome, que nós tenhamos paz em nosso coração e tudo que nós formos fazer seja para a glória de Deus. Assim nos diz a Sua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos, te pedimos perdão se agimos assim ou se temos pensado dessa maneira e queremos ter uma vida renovada, transformada pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Espero em Deus que você tenha aprendido coisas profundas nessa devocional, tá bom? Nós estamos aqui todos os dias, às 6 horas da manhã, com as devocionais dos personagens bíblicos. Um dia a gente fala de alguém do Novo Testamento, no outro dia do Antigo Testamento.
Testamento, e assim aprendendo coisas boas e também as coisas ruins que essas pessoas faziam para a gente não repeti-las. Tá legal? Pastor Clodoaldo aqui, então, mais uma vez, desejando a você um bom dia, um grande abraço para você e para toda a sua família. Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.